para que o Renato possa dar início ao trabalho na Mãe de Deus. Seja bem-vindo, irmão. Sempre uma alegria. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos nos concentrar, fazer nossa prece, pedir a Deus Pai misericordioso que nos envolva com seu amor, com a sua paz e com a sua misericórdia. Que nós possamos, durante o aprendizado desta palestra, sermos abençoados, ajudados física e espiritualmente. Que proteja e abençoe todos os espíritos encarnados e desencarnados que se encontram nesse centro, nos locais de trabalho, de ajuda aos irmãos, nas consultas, né, que todos sejam abraçados por tua misericórdia, Senhor. Pedimos nossas vibrações de amor, de positividade para o nosso palestrante e que nós possamos aprender mais e mais com essa palestra de hoje. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. E assim seja. Obrigado, amiga. Por nada. Bom, queridos amigos e amigas, uma boa noite. Boa noite. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva cada um dos nossos corações, não só neste, mas em todos os instantes da nossa longínqua e incansável caminhada. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa de oração e trabalho, trazendo de alguma forma, que sempre costumo dizer aos meus amigos do movimento espírita, que uma vez que a gente se vincula a uma casa e passa a trabalhar em nome desta casa, né, a gente perde o nosso CPF e a gente passa a representar um CNPJ. Né? A gente vira uma extensão da instituição, da mesma forma que a instituição se torna uma extensão das nossas casas. Muito bem. Né? Eu costumava ouvir muito na minha época de juventude meus pais dizerem: vá, leve o colchão logo, né? Já está indo tantos dias para o centro, é bom, leva, já dorme lá. Cobrança, né? Pais católicos, né? Então a gente tinha esse pouquinho de diferença a nível de expressão religiosa. Com muito respeito, claro, mas as brincadeiras, vez por outra, apareciam. Né? Então a gente se torna, como dissemos, né? Como estávamos dizendo, essa extensão das nossas casas espíritas. Então, em estando aqui, nós representamos a federação e, portanto, trazemos o abraço de todos aqueles que compõem a nossa federativa estadual, né, que também é casa espírita. Fica, para quem não conhece, né, a gente fica ali na João de Barros, no Espinheiro. A gente costuma trazer esse termo de casa-mãe do espiritismo, né, no estado de Pernambuco, porque é a casa mais antiga e que hoje começou como casa espírita e lá atrás, né, ainda na década de 20, se tornou a federativa do estado e vem desde então fazendo esse trabalho de unir e unificar o movimento espírita do nosso estado. Então a gente deixa aqui o abraço da federação, né, com quem o Lar Sem Fronteiras tem uma relação muito próxima. Vez por outra, André está lá nos visitando, trazendo as suas maravilhosas reflexões. Né? E dizer mais uma vez da honra que é voltar a esta casa, que faz um trabalho tão belo, né, que é tão acolhedora, que serve de forma tão poética aos nossos corações, né? Nos iluminando e nos dando diretrizes para a nossa caminhada. E pensando contexto de diretrizes, de caminhada, a nossa temática de hoje fará referência a uma passagem que consta em uma das cartas escritas por Paulo, notoriamente reconhecido como o apóstolo dos gentios, né? Aquele que teve um papel, uma incumbência muito significativa de disseminar o evangelho do Cristo para além daqueles que já tinham o traço da expressão do monoteísmo. Né? Então Paulo vai ter essa responsabilidade muito grandiosa de abraçar os gentios, os pagãos, no sentido de disseminação das mensagens do Cristo. E a cada povo que Paulo... A gente vai usar esse termo, mas não seria até o mais apropriado, mas a cada povo que Paulo conquistava, né, no sentido de trazer para perto dos ensinamentos de Jesus, e que ali, então, se formava uma comunidade cristã, uma igreja nascente, ele mantinha contato com essas pessoas para poder dar orientações, dar sugestões, dirimir as dissensões, né? Muitas vezes aqueles povos enviavam cartas para Paulo porque estavam acontecendo brigas no local, e aí Paulo mantinha essa correlação para acalantar os corações daquelas pessoas.
E uma das epístolas que Paulo escreve é a Epístola aos Efésios, né, que abrange a localidade de Éfeso. E ele, em meio a esta epístola, precisamente no capítulo 4, no versículo 23, ele dirá algo de uma significância muito grande, e que quando nós vamos olhar para as traduções bíblicas, nós veremos o texto ganhar uma duplicidade de sentidos, mas que ambos são extremamente válidos. Porque isso é uma necessidade, quando nós olhamos para o texto evangélico, da gente buscar traduzir a essência da palavra. Porque muito do que a gente tem escrito na Bíblia é factável da gente fazer interpretações equivocadas. Primeiro, pelo fato do idioma original na qual a Bíblia foi escrita. Atribui-se à língua da temporalidade do Cristo, aramaico, / o hebraico, que era a expressão talvez mais presente, e ambas as línguas, principalmente traduzindo o hebraico, que foi aquela para a qual a Bíblia depois foi traduzida para o grego, e daí para o latim, e em diante depois para o alemão, e, enfim, né, quando acontece a reforma protestante. O hebraico, comparado, por exemplo, com a nossa língua, a língua portuguesa, é uma língua muito pobre de vocábulo. São pouquíssimas palavras que existem no cenário da língua hebraica. E, para além disso, apesar da pobreza de vocábulos, eles têm uma profundidade, uma vastidão de sentidos. Porque a língua hebraica, ela se envolve em pictogramas associados a letras, e aí cada palavra, eles leem de trás para frente, né? É uma língua lida ao inverso, e cada palavra pode ter várias significâncias mediante a construção que se dê àquela palavra. Porque cada letra vincula-se a um pictograma, a um símbolo, e esse símbolo, por sua vez, tem um sentido. Então, vai se ali se juntando, por exemplo, uma palavra com 5 letras, estariam associadas a 5 pictogramas, e cada um destes a 5 sentidos diferentes. Então, aquela palavra ali poderia se revestir de diversos significados. E aí isso traz essa necessidade de nós olharmos para o texto, não só o evangélico no sentido do Novo Testamento, mas também o texto do Velho Testamento, com muito cuidado, para que a gente não caia em falsas interpretações. A gente vai ter um contexto ali de sequências de traduções, de língua para língua, e aí isso traz essa duplicidade, às vezes, de sentido. Kardec, ele chama muito a nossa atenção nesse contexto, quando ele escreve a obra Evangelho segundo o Espiritismo. Em muitos momentos ele vai dizer que é necessário que a gente mergulhe na essência da mensagem e não se contente com a superficialidade do texto, porque a superfície da palavra talvez nos leve a interpretações equivocadas. Mas nesse contexto específico, apesar de termos traduções diferentes da fala de Paulo aos Efésios 4:23, como já dissemos, ambas as traduções aqui se fazem válidas, porque ambas as traduções têm valor espiritual. Às vezes a gente vai ver traduções onde o texto perde o seu valor espiritual. Aqui, no caso, ambas as traduções se traduzem como um sentido de valor espiritual. E são elas. Nós encontraremos na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais conhecida para estudos bíblicos, inclusive a mais recomendada, Paulo dizia aos Efésios que nós precisamos nos renovar em espírito no nosso modo de sentir. Renovai-vos no espírito, no vosso modo de sentir, diz Paulo aos Efésios. Mas, como dissemos, a gente tem uma outra tradução, que também é válida, onde nós veremos a mesma frase significada e construída de uma forma diferente, onde Paulo aparentemente dirá que é preciso que se renove pelo espírito do vosso sentido. Então nós temos uma em que Paulo convoca a renovação do sentir, e nós temos outra onde Paulo convoca a renovação do sentido. E aí por isso o tema da nossa palestra é o sentir e o sentido. Porque Paulo convoca duas renovações diferentes, tão importantes quantas, mas que carregam, apesar das palavras sentir e sentido partirem de um mesmo radical,
carregam similaridades e peculiaridades na intimidade das suas significâncias. Nós começaremos pela renovação do sentir, porque é onde está, como dissemos, está na Bíblia mais comum, na tradução mais comum, e que é, inclusive, a tradução utilizada no estudo espírita. Emmanuel, ele vai se emprestar dessa fala de Paulo, escreverá uma mensagem no livro Fonte Viva, a mensagem de número 67, que ele intitula Modo de Sentir. E a esta mensagem, ele fará o comentário de Efésios 4:23, na tradução da renovação do sentir. A necessidade de nos renovarmos em espírito pelo nosso sentir. E quando a gente fala de sentir, que é verbo, é ação, né? A ação que nos permite compreender e assimilar as expressões mais íntimas do mundo, nós veremos uma palavra que, de certa forma, ganha um contexto de uma presença muito contínua ao longo das reflexões espíritas. Porque em todo o processo de orientação às criaturas que somos, os espíritos rebaldem na ideia de que nós precisamos modificar a forma como a gente sente a vida. Nosso codificador deixa isso muito expresso quando ele escreve um item que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, disse minha amiga Andréa, né, que eu trabalho com juventude na Casa Espírita. Então, para mim, esta sempre vai ser uma referência muito contínua, porque eu estou toda semana com eles. Mas aqui hoje eu trabalho também no oposto, né? A gente é evangelizador de bebês na federação, então nós estamos nos dois extremos do Departamento de Infância e Juventude, mas o trabalho mais longínquo é com a juventude, né? Quase 15 anos de sala de evangelização com jovens. E eu costumo dizer muito à juventude, pelo fato, né, de estarem iniciando muitas vezes ali o estudo espírita. E haveremos de reconhecer que o estudo espírita é amplo, né, profundíssimo, de uma quantidade absurda de referências e de estudos e leituras que precisamos fazer. Então a gente costuma orientar que inicialmente nós precisamos primar por algumas leituras que sejam principais. Não que as outras não sejam importantes, mas tem algumas leituras que são muito necessárias para que a gente consiga destacar alguns entendimentos do que vem a ser a proposta do Espiritismo na atualidade das nossas existências. E um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós costumamos, de forma muito contínua, dizer que precisa ser de leitura diária, né? É o capítulo 17, é o capítulo Sede Perfeitos. Este é um capítulo essencial para que a gente perceba a dimensão da nossa responsabilidade na existência atual, porque é um dos capítulos mais diretos a nível de reflexão da vida corpórea, das nossas relações com o semelhante, né? Lá onde Kardec vai refletir na lavra da sua escrita sobre os caracteres da perfeição, sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, é lá onde nós veremos sobre a parábola do semeador, que diz Kardec, é a parábola que resume de forma mais maestral todos os ensinamentos de Jesus. Nós veremos os espíritos refletir sobre o dever, sobre a virtude, sobre os superiores e os inferiores. Então é um capítulo essencial, né, de leitura contínua. E neste está lá o item dos bons espíritas, onde Kardec traz a famosa frase, né, de que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que este empreende em domar suas más inclinações. Mas nesse texto, Kardec ele faz um alerta muito importante para a necessidade do sentir. Ele começa a estar sem filho, né? Ele começa dizendo para a gente, na primeira frase, isso está, capítulo 17, item 4, dizendo que o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, haverá de levar o indivíduo à conquista das características anteriormente citadas. Abrimos um parênteses, estas conquistas, essas características, melhor dizendo, são as características do homem de bem que está no item imediatamente anterior, né? Aqueles sem fins de condições, e que Kardec ainda, eu costumo brincar com os jovens, ele tem a audácia de dizer no final do texto que ainda assim não estão elencadas todas as características do homem de bem. Quando, na verdade, uma única frase daquele texto já bastava, porque Kardec vai dizer lá que o homem de bem é aquele que cumpre na verdadeira pureza a lei de justiça, amor e caridade. Na minha consciência, isso já seria suficiente. O texto bastaria ter uma linha, mas ele descreve várias outras
e termina o texto dizendo: ainda não constam aqui listadas todas as características do homem de bem. Então ele diz, nosso codificador faz a observação, que o Espiritismo, ele haverá de conduzir o indivíduo à conquista dessas características se bem compreendido, mas sobretudo, então em maior relevância, bem sentido. Porque é uma necessidade de nós aportarmos a trilha do conhecimento, que é a chave para nos libertar, já diria Jesus, né? Se nós formos lá buscar a narrativa do evangelista João, no seu capítulo 8, versículo 32, Jesus nos aponta que se nós conhecermos a verdade, ela haverá de nos libertar. Então, é a trilha do conhecimento enquanto convite à libertação, mas esse conhecimento só ganha valor se ele estiver associado a um sentimento, a uma expressão do sentir. Porque cognição nós já temos de monte, se a gente reconhecer a história da humanidade. Nos falta ainda, deveras, a expressão do sentir, que é quando esse conhecimento ele se introjecta e ele passa a ofertar ao indivíduo que o possui as reais ferramentas para que ele se transforme, para que ele tome as atitudes de sair da condição de homem velho que é, para permitir a construção do homem novo que haverá de ser. Então a gente olha para essa significância que Paulo traz da necessidade do sentir, e nós veremos o nosso codificador já apontando essa ideia. Da mesma forma, nós teremos uma fala do Espírito Alcione, lá no livro Renúncia, um dos best-sellers dos romances de Emmanuel. Na segunda parte do livro, no capítulo 3, Emmanuel, entre as falas, destaca um discurso de Alcione. E nesse discurso, ela nos diz, apontando para a intimidade que nós precisamos ter com o Evangelho, que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Então, ela traz o conhecimento, assim como Kardec coloca o conhecimento enquanto base e subsídio do Espiritismo, mas ela também aponta a necessidade de sentir, a necessidade de trazer essa essência para dentro. Porque nós precisamos considerar como é que nós estamos reconhecendo este conhecimento que nos chega. Porque acredito eu, que pelo menos na visualização superficial, não há ninguém menor de 18 anos. Né? Às vezes as caras enganam, né? Mas acredito que todos aqui sejamos de maior. Né? Todos sejamos de maior. O que dá uma consequência, ninguém está aqui obrigado. Que a única fala de obrigação que eu já ouvi na casa espírita foi com os meus jovens, que dizem que, vez por outra, estão lá empurrados pelos pais. Né? Mas fora os jovens, e às vezes as crianças, todos nós aqui estamos de livre e espontânea vontade. Sim. Independente da circunstância que nos trouxe. Que a gente pode ter chegado aqui pela dor, pelas dúvidas, pelo desejo de trabalhar, ou pela genética, né? Se a gente nasceu em família espírita e a própria circunstância da vida já nos levou à vivência do espiritismo. Independente da circunstância, a gente chega aqui em sendo de maior de livre e espontânea vontade. E mesmo que seja a dor, inclusive, nós tomamos a decisão de vir até aqui. A dor ela foi um chamamento, mas a decisão de vir até aqui foi nossa. Então, uma vez que nós estamos aqui, a gente, de alguma forma, reconhece a dimensão dos ensinamentos que aqui são ofertados. A gente reconhece que nós somos espíritos imortais. Isso é um ponto. Porque para se dispor a um tratamento espiritual, você precisa se reconhecer enquanto espírito imortal, porque senão não faz sentido. Não faz sentido nenhum dialogar com um espírito amigo, passar por um trabalho de fluidoterapia, se você não reconhece a imortalidade da alma. A base desse tratamento é o fator da imortalidade. Então nós nos reconhecemos imortais. Reconhecemos a soberana justiça e o profundo amor de Deus, que é a expressão na qual o Espiritismo se baseia da visão do Criador. Olha, se fosse 2 minutos depois da pergunta, a menor de 18 apareceu. Tá vendo? Eu pensei isso também. Enfim. Foi, ela não entende. Eu pensei isso quando ela entrou. Acho que ela é maior.
Então a gente tem, né, essa questão de reconhecer o fato de que somos imortais, atrelar a expressão da compreensão do Deus único, mas não mais aquele Deus do Velho Testamento, o Espiritismo proporcionando o regresso à essência da mensagem do Cristo, o cristianismo redivivo, como costumamos nomear, nos faz a rememorização do Deus que é Deus de bondade. Porque é importante salientarmos que Jesus destaca isso, mas o movimento cristão pós-Jesus escolheu voltar às ideias do Deus do Velho Testamento. É um Deus que pune, um Deus que nos observa a todo instante, anotando os nossos erros. Esse não é o Deus que Jesus expressa nos seus ensinamentos. Jesus expressa um Deus de bondade. Se nós tivermos alguma dúvida, vamos lá no livro A Mensagem do Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, através da fotografia do Divaldo, capítulo 30. Ela intitula de Divina Paternidade. De forma muito poética, ela representa lá o ensinamento do Cristo de um Deus que é Pai na essência mais profunda que isso possa significar. Né? Que está ali para acolher o filho, para dar oportunidades tantas quantas sejam necessárias, que não julga, porque pelo conhecimento amplo que essa inteligência possui, sabe que a maior parte dos nossos erros é fruto de vacilo, não de maldade. Então o Espiritismo vem e traduz essa perspectiva. Traduz o fato de que estamos em comunhão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque em reconhecer o fato da imortalidade da alma, atrelamos a possibilidade da comunicação. Então nós estamos subsidiados por várias ideias que fazem com que a gente tenha uma necessidade. E aí é onde veio o ponto do sentir. Será que nós estamos aproveitando os conhecimentos que o Espiritismo nos traz para modificar a nossa perspectiva da vida? Ou será que a gente está numa cognição onde os nossos neurônios processam a informação, mas isso ainda não traduziu mudanças na nossa vida? Kardec ele escreverá um texto no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo do Meu Reino Não É Deste Mundo, intitulado De Ponto de Vista. E nesse texto, Kardec diz que o conhecimento que o Espiritismo oferta traz uma necessidade ao indivíduo, que é a necessidade de que o ponto de vista seja modificado. Porque tudo precisa ganhar compreensão nova. Quando nós olhamos mediante o saber espírita, as relações ganham contornos diferentes. Sejam aquelas relações que nos são agradáveis, que são mais fáceis, né, da gente vivenciar, mas da mesma forma aquelas relações que ainda sejam entraves, ainda sejam dificultosas. O saber espírita nos faz reconhecer nestas instrumento do crescer, instrumento do polir dos indivíduos. Nós estamos entre os diferentes, nós estamos numa convivência de diferenças para que a gente aprenda uns aos outros a se educar. E aí isso torna mais fácil a experiência com o diferente. Da mesma forma, o Espiritismo faz com que a gente olhe para a dor numa significância completamente diversa da que comumente a sociedade costuma vislumbrar. Compartilhando uma experiência pessoal com vocês, nós conhecemos o Espiritismo na infância. Apesar de pais católicos, uma das irmãs do meu pai casou com um filho de um fundador de um centro espírita. Ela acabou se tornando espírita e o filho do homem nem é. Ele deixou o espiritismo, mas ela acabou seguindo. E era uma tia que eu tinha uma proximidade muito grande na infância, e por tabela com as filhas delas. Então, domingo de manhã era dia de evangelização para as minhas primas. E aí eu ia, pelo simples fato de ser minhas primas. Não era porque era espiritismo, era para acompanhar minhas primas. E antes de ir para o centro, que é muro com muro, com a casa da minha avó, não tinha para onde correr. Eu digo que se meu planejamento nessa encarnação era para ser espírita, a espiritualidade organizou tudo muito direitinho. Porque se eu pulo o muro da casa da minha avó, eu estou dentro do centro. E dá para pular. Né? Dá porque a gente tentou na infância e fez. Então dá para pular. E aí, antes de ir para o centro, como era muito perto, minha tia fazia o evangelho no lar dela. Então era aula dupla. Eu ia para o evangelho no lar na casa dela,
depois a gente ia para a evangelização. E a gente lembra, certa feita, no Evangelho, ela deu a leitura, né? Ela disse, faça você a leitura. A gente abriu o Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, item 7, o item da paciência. Um espírito amigo que assina a mensagem que começa com a seguinte frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu lembro que foi muito tranquilo e muito natural eu olhar para ele e dizer que não concordava com aquela frase. Isso não faz sentido. Como é que dor é bênção? Aí ela só olhou para mim e disse, cala a boca e lê o texto. Termine de ler o texto. Uma frase só, né? Leia o texto todo, depois a gente conversa. A gente leu o texto todo, né? E depois a gente foi fazer o diálogo. E aí é algo que realmente a gente não consegue compreender sem a noção da imortalidade da alma. Como é que a dor vai ser bênção? E o Espírito Amigo ainda diz mais, porque ele continua a frase dizendo que não vos aflijais, pois, enquanto sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente nos céus, que vos marcou neste mundo pela dor para a glória nos céus. Como é que a gente vai imaginar que a dor é um instrumento de glória? Somente com a noção da imortalidade da alma. Sem o fator de que somos espíritos imortais, esta frase não faz sentido algum. Não faz. Porque a gente vive, sem o fator da imortalidade da alma, num cenário de uma existência apenas. E como é que a gente vai justificar que numa existência apenas, crianças nasçam do ventre de suas mães, já em profunda miséria e profundas dores físicas? Como é que a gente vai explicar isso? Logicamente falando, né? Porque existe uma explicação usual que é mistério da fé. Isso não é lógica. Isso não é lógica. A gente pode até se contentar com isso, mas dizer que é lógico não é. E aí então a gente olha, a gente vê uma frase como essa, e a gente vai ver o convite que o Espiritismo faz da gente ressignificar o processo da dor. Porque já não é mais, a gente volta um pouquinho, né? A ideia do Deus que pune. Deus, ele educa. Então a dor não é punição, é educação. Assinado está um espírito amigo, mas Divaldo disse que foi Joana que fez, que escreveu esse texto, né? Divaldo disse em determinado momento, atribuindo a fala, o texto da paciência a Joana de Ângeles. Mas no Evangelho está assinado um espírito amigo, né? Para a gente deixar bem evidente. Então a gente olha e passa realmente a ganhar esse contexto de amplitude. E aí realmente a gente volta ao texto de Kardec, né, que estávamos dizendo. A gente consegue entender essa mudança de ponto de vista que a gente precisa ter. Esse olhar mais positivo para a vida. Porque o nosso sentimento em relação à existência mudou. Porque a gente passa realmente a reconhecer que Deus é justo. A gente passa a reconhecer no outro irmandade plena, mesmo que nas relações dificultosas. A gente passa a reconhecer nas experiências desafiadoras convites à renovação. Convites, inclusive, que se apresentam somente nas necessidades. Kardec ele faz uma pergunta bem curiosa aos espíritos, na questão 1004. Quanto tempo dura a provação? E aí os espíritos respondem a Kardec que dura o tempo necessário de aprendizado. Se a gente aprende, a dor passa. Então, se a dor ainda bate na porta, é porque naquela circunstância que a dor chama, a gente ainda não aprendeu. E aí demonstra que realmente Deus é justo. Porque se assim não fosse, realmente, era um processo de punição. Mas como educativo serve à necessidade e desejo do próprio indivíduo que somos. É a nossa vontade que manipula, que transforma, que sugere os processos que nós haveremos de vivenciar na nossa caminhada. Então, Paulo, quando ele fala da renovação do sentir, que a gente precisa se renovar pelo Espírito, no nosso modo de sentir, ele nos convida a esta observação que precisamos ter da vida, desta forma ampla que a vida é. Para que
E aí, apesar de ser a mesma frase em duas traduções, elas mereciam ter estado em dois lugares diferentes. Para que, na forma da modificação do nosso sentir, a gente possa modificar o nosso sentido, a nível de direção. Porque uma vez que a gente muda dentro, o que está fora vai mudando por tabela. Emmanuel tem um capítulo do livro Pensamento e Vida, que é um livro que ele diz em sua introdução, que é uma cartilha que todo aquele espírito que está para reencarnar recebe para ler no mundo espiritual, e aí que ele dá aquilo como se fosse um presente para a gente na matéria. E aí neste livro, no capítulo 9, ele escreve um capítulo intitulado Sugestão. E ao longo desse capítulo, esse é um livro bem gostoso de ler, porque ele é bem curtinho, as mensagens não têm mais de 2 folhas. Então você lê esse livro bem rapidinho. E ele vai dizendo ao longo desse capítulo que majoritariamente o fator determinante para aquilo que se desdobra ao nosso redor é a forma como nós estamos por dentro. A forma como a gente vibra, a forma como a gente pensa, a forma como a gente enxerga a vida é o fator determinante para como a vida haverá de se processar. E aí por isso que ele intitula o capítulo de Sugestão, porque ele diz que nós sugestionamos a vida da mesma forma que a vida pode vir a nos sugestionar. A gente vive nessa via de mão dupla, sugestionando e sendo sugestionados. E aí, quando ele aborda essa perspectiva, ele traduz um convite muito profundo de que a gente busque, mediante, voltamos a Paulo, essa renovação do nosso sentir, a forma como a gente sente a existência, a forma como a gente introjeta as experiências da vida. Mediante isso, que a gente mude o sentido da nossa caminhada. Por quê? Aí eu digo muito isso aos jovens. Se a estrada que nós estamos agora fosse correta, a gente já era perfeito. Se nós estivéssemos efetivamente no caminho certo, a gente já era perfeito. E Jesus alerta isso. Ele diz que a gente tem que cuidar para não entrar pela porta larga. Porque ela é sedutora e o caminho que leva a ela é mais sedutor ainda. Ele diz, porfiai, vos esforçais por entrar pela porta estreita, que aparentemente é mais dificultosa, mas por consequência é mais exitosa. Então nós temos uma necessidade ainda de modificar e muito a estrutura e o direcionamento das nossas existências, o nosso sentido. Porque deveras e ordinariamente a gente ainda está caminhando em sentido errado. A gente não percebe muitas vezes, mas ainda estamos caminhando em sentido errado. Nós, espíritas, reconhecedores que somos do fator da imortalidade da alma, reconhecedores que somos do fator da reencarnação, vez por outra, vivemos mais preocupados com a matéria do que com o espírito que somos. Nos desesperando pelas questões materiais, tendo uma fome e uma sede absurda pelas questões materiais, em detrimento das questões do espírito. Porque vejamos, a matéria, ela não é ruim. Porque se fosse, Deus não nos colocaria na encarnação. A matéria, ela não é ruim. O ruim é o uso que a gente faz dela. Deus nos concede esse instrumento, essa ferramenta, para que a gente progrida, né, para que a gente aprenda e exercite as virtudes conquistadas. Mas a gente precisa aprender a dosar. A gente precisa compreender que ela nos serve de instrumento para o crescimento espiritual. Tem uma determinada passagem no Evangelho, quando Jesus é questionado acerca da cura que os discípulos estavam fazendo num dia de sábado. E aí as pessoas, né, não é da tradição judaica que o sábado seja um dia de descanso, né, o Shabat. E aí então eles olham ali para aquele momento e apontam como sendo algo negativo, porque em teoria os discípulos estavam trabalhando num dia que é dia de descanso. E aí vão questionar Jesus.
E aí Jesus diz para eles que Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, Deus fez a matéria para servir ao espírito e não o espírito para servir à matéria. Nos fazendo compreender essa necessidade de ressignificarmos a forma como a gente se coloca nessa vivência material. Porque este, sem sombra de dúvidas, é o fator que mais impede o nosso traço evolutivo, o apego às expressões materiais. Kardec haverá de pontuar em diversos momentos das suas escritas que o grande fator de contribuição do espiritismo para a humanidade é a dissensão e a quebra do materialismo, ofertando a cada um de nós a condição efetiva de darmos valor às coisas espirituais. Porque aí a gente passa, em fazendo essa mudança, né, de percepção, de valores reais, a gente passa a construir aquilo que realmente é tesouro, aquilo que realmente haverá de nos acompanhar em todos os momentos da nossa caminhada. E, de certa forma, encontrar aquilo que verdadeiramente nos preencha. Porque quando olhamos para a matéria tem uma característica que é dela, particular e muito evidente. Ela é inconstante. Ela muda e, cada vez mais, a velocidade da mudança se faz mais intensa. Novas tecnologias, novos equipamentos, novas expressões, enfim, e características, o que fazem com que aquele que se faz apregoadas essas expressões materiais, ele nunca se encontre satisfeito. Porque sempre tem algo novo, sempre tem algo diferente, sempre tem algo a mais para se fazer e para se conquistar. Porque é natural da matéria. Ela precisa se renovar constantemente, isso não é algo ruim. A questão é o apego e o apelo, talvez, que ela tenha ainda em muitos de nós. E é aí onde nós veremos uma pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, que a gente costuma dizer que vem da lavra da genialidade de Kardec. Porque Kardec era um gênio. Gênio no sentido filosófico mesmo. Aquele que enxerga o óbvio. Aquele que consegue visualizar o óbvio. E Kardec faz uma pergunta aos Espíritos de uma grandeza filosófica absurda. Não que as outras perguntas do Livro dos Espíritos também não tenham. Mas esta é de uma grandeza absoluta. Que é a questão 922. Onde Kardec começa a pergunta com uma afirmativa, dizendo que pelo senso comum, né, pelo conhecimento geral, felicidade é um ponto relativo. Todos nós temos essa visão, a gente aprende isso, inclusive, na filosofia, né, que a felicidade ela é relativa, ela está de acordo com cada um, com as suas experiências, né, com os seus desejos. Daí Kardec traz a afirmação, só que ele vai perguntar aos espíritos, mas haveria um senso comum de felicidade, ou seja, algo que faria todo mundo feliz? E é tão curioso, a gente é tão apregoado à ideia da felicidade relativa, que vez por outra a gente leva essa pergunta para seminários, espaços de formação, e a gente não diz a resposta de Kardec, e as pessoas acham que os espíritos responderam não. Mas os espíritos responderam sim. Disseram a Kardec que existe um senso comum de felicidade. E eles vão traduzir esse senso comum em 3 aspectos. Primeiro, para a vida material, a felicidade se traduz na posse do necessário. O necessário é capaz de nos fazer feliz. Agora, o necessário, não aquilo que a gente acha que é necessário. Porque quanto mais o nosso campo de visão da matéria se alarga, mais o necessário parece ficar relativo. Aí já não é mais uma casa, são 20, não é mais um carro, são 10, não é mais 10 pares de sapato, é 200, né? E aí a gente vai relativizando tudo. Necessário, quando na verdade não é. O necessário é aquilo capaz de nos manter seguros, confortáveis e mantidos. Isso é necessário. E aí até deste ponto, os espíritos dizendo a Kardec que a posse do necessário é condição para a felicidade,
haveremos de reconhecer o grande valor que o Espiritismo traz a nível do trabalho social. O quanto nós temos uma responsabilidade, se no nosso cenário, né, nos foi ofertado um pouco a mais, de compartilhar com aquele que tem um pouco a menos. Para que o nosso semelhante também tenha a condição de ser feliz e entenda o que lhe é necessário. A justiça social, o serviço da caridade, que é a base, o pilar primordial do Espiritismo. Kardec, ele dirá aos espíritas de Lyon, quando ele escreve, na verdade ele dita esse discurso, mas depois ele escreve no livro que hoje é conhecido como Viagem Espírita, em 1862, que é um livro que conta as viagens que Kardec fez para conhecer o movimento espírita que começava a nascer, né, mediante as publicações das obras. E o título, apesar dele ter feito mais de 3 viagens em anos diferentes, o título do livro é Viagem Espírita, em 1862, porque foi o ano da viagem mais longa. Kardec viaja quase 4 meses pela França, conhecendo, né, as sociedades espíritas que já estavam sendo formadas, e ele vai visitar Lyon, que é a sua cidade de batismo, né, onde ele nasceu. E aos espíritas de Lyon ele declama um discurso, e é esse discurso que ele vai traduzir escrito no livro, que é um discurso tão grande que ele começa dizendo, vou dividir em 3 partes. Né? Então tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3 no livro. E na primeira parte, em meio às suas falas, ele dirá a seguinte propositiva, que o Espiritismo se baseia em uma única divisa. Divisa é um lema. Além de ser divisão territorial, divisa tem significado de lema. Aquilo que, de forma superficial e direta, traduz o sentimento de algo. Né? Então, um time de futebol tem uma divisa. Né? O Espiritismo, dirá Kardec, tem uma divisa. Uma única divisa. Fora da caridade não há salvação. Essa é a única frase, nas palavras do nosso codificador, capaz de resumir o propósito do Espiritismo. E ele continua. O que nos leva a dizer, por consequência, que fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Não tem como pensarmos no verdadeiro espírita sem o esforço por ser caridoso. Não tem como. Porque está no pilar fundamental do nosso pensamento doutrinário. E, por consequência, a gente volta à resposta lá da questão, né, 922 do Livro dos Espíritos, permite com que a gente sirva ao semelhante quando deste lhe falte as condições mínimas para ser feliz. A gente vira instrumento de felicidade para o outro, ofertando aquilo que a gente tenha um pouquinho a mais para aquele que tem um pouquinho menos. Né? Então, para a vida material, dizem os espíritos que a felicidade se traduz nessa característica. Posse do necessário. Para a vida futura, aí eles trarão 2. A consciência tranquila e a fé no futuro. É preciso ter consciência tranquila e é preciso ter fé no futuro para ser feliz. E aí uma observação. Consciência tranquila não é ausência de erros. Porque se fosse, nenhum de nós teria. A única figura que passou pela Terra isenta de erros em totalidade foi Jesus. Todo mundo depois dele errou de alguma forma. Então seria condicionar que a resposta dos espíritos excluía a humanidade inteira, se a consciência tranquila fosse ausência de erros. Não é isso que eles traduzem. Consciência tranquila é a gente conseguir olhar para trás e reconhecer que a gente deu o nosso máximo. Que a gente se esforçou no âmbito das nossas possibilidades naquele momento. Que são âmbitos que variam de tempos em tempos. Hoje, o nosso máximo é 1. Daqui a 10 anos vai ser outro. Da mesma forma que 10 anos atrás era outro. Porque à medida que a gente progride, que a gente cresce, que a gente aprende, as nossas aptidões vão se tornando maiores e melhores. E as nossas capacidades, por consequência, da mesma forma. Então, os espíritos convidam a ideia da consciência tranquila para que a gente tenha esse senso de esforçarmos-nos por fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance. Para que a gente empreenda nas nossas vidas o esforço diário em ser um pouquinho melhor do que a gente foi no ontem.
não é fazer a revolução do mundo, é fazer a revolução de nós mesmos. Essa é a grande missão que cada um de nós temos. Não é mudar o mundo. A gente precisa mudar a nós mesmos. Porque diz Kardec na Gênese, quando ele escreve sobre os tempos que são chegados, que a sociedade haverá de mudar quando os indivíduos se transformarem. Um a um, mediante a renovação individual, o globo haverá de se transformar. Então o convite da consciência tranquila é que a gente olhe para dentro e faça os esforços para que a gente consiga destacar que a gente deu tudo aquilo que estava ao nosso alcance naquele instante. E tendo aquilo que seja de visualização na finalização da resposta, né? De termos fé no futuro, de conseguirmos olhar para frente, de reconhecer o fator do espírito imortal que somos, que é muito curioso o quanto nós espíritas vivemos por base de não nos lembrarmos que somos espíritos imortais. A gente lembra quando está aqui dentro, no centro espírita. Mas aí a gente vai para o dia a dia e parece que a gente deixa de ser espírito mortal. A gente esquece que é espírito mortal. Aí a gente se volta de forma apregoada à matéria novamente. A gente vai se apegar àquilo que seja de não necessidade, né, já para além de supérfluos. A gente não vai reconhecer o semelhante nas suas potencialidades. A gente só vai ver o lado negativo dele. Porque a gente esquece que é espírito imortal. Então os espíritos colocam que para a gente ser feliz, base comum de felicidade, a gente precisa ter fé nesse futuro, nesse amanhã que virá. Que inclusive dirá Kardec, volto lá, o Viagem Espírita 1862, agora no capítulo 2, que ele diz que o espiritismo, por base do conhecimento que proporciona, quebra uma ideia que o materialista constrói dentro de si. E ele disse que o materialista, por ter a visão limitada a essa existência, ele vai dizer que o hoje é tudo. Porque o materialista ele sabe que morre. Ninguém tem a ilusão da imortalidade do corpo. Porque até hoje, ninguém foi imortal. Então, não tem como a gente ter essa ilusão de que o corpo durará para sempre. Então, aquele que é materialista, ele sabe que vai morrer um dia. A questão é que ele reconhece que após esta morte nada mais existe. Então ele vai se apregoar de forma excessiva ao agora, porque é o momento para ele que vale, única e exclusivamente. Então Kardec diz que o materialista dirá que o hoje é tudo. Já o espírita, mediante a noção que tem da vida futura, mediante a fé raciocinada que os ensinamentos espíritas produzem, este dirá que o hoje é nada, perante o futuro que é tudo. Kardec diz que o hoje é nada perante o futuro que é tudo. Não no sentido da gente desprezar o presente, porque o futuro se faz de hoje. Mas é a perspectiva de dizer que a nossa atualidade nem de longe resume as potencialidades do ser imortal que somos. Porque nós ainda estamos, dirá Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, na mensagem titulada Na Ascensão, ele faz um senso comparativo de que existe distância similar do animal para o homem que há do homem para o anjo. Só que ele coloca, no nosso ponto atual, a gente está muito mais perto de onde a gente saiu do que para onde a gente está indo. O homem hoje, ele está muito mais perto do animal do que do anjo, que um dia será. Então, quando Kardec coloca essa observação que o hoje é nada perante o futuro que é tudo, é dizendo que a gente ainda tem muita coisa para conquistar. A gente ainda tem muita potencialidade para desabrochar dentro de nós. A gente ainda vai ver muita coisa acontecer a nível positivo, considerando as conquistas do ser imortal que somos. Então a gente precisa ter esse senso que subsidia essa fé no futuro, porque às vezes a gente olha para a atualidade, a gente ouviu isso de um jovem recentemente, ele dizendo, mas Ginaldo, o mundo está piorando. Parece mesmo que está. Porque a gente hoje tem acesso mais fácil às informações. Então o que acontece do outro lado do mundo, em segundos a gente recebe. A gente tem, pela naturalidade do processo de transição, a convivência de gerações diferentes.
gerações de atavismos ainda muito presentes, gerações, né, de um sentimento mais rude, em paralelo à convivência com gerações mais espiritualizadas, porque Deus não haverá de permitir a transição do planeta sem conceder a seus filhos as últimas oportunidades de se transformar. Então a gente vê essa real dissensão entre as pessoas, os extremos, né? Fazia muito tempo que a gente não via uma expressão de extremos tão forte. As pessoas elucidando, parece que a gente não tem mais juízo de valor, parece que a gente não tem mais bom senso. Ou é A ou é Z. O alfabeto inteiro morreu. Só tem as pontas. E isso a gente não está falando só de política não, tá? A gente está falando de sociedade de um modo geral, em todas as suas expressões de sentimento, né, e de relações. A gente vive num sentimento muito de 880. Não, é natural do processo de transição que isso aconteça. Mas isso não significa que a gente esteja piorando. Não. Não significa que a gente esteja piorando. É o fervilhar para que a transformação aconteça. Divaldo, ele cita uma metáfora, né? Ele diz que o processo da transição é como se a gente estivesse descendo num poço e muitas vezes a gente precisa chegar até o final para, em meio à terra sólida, a gente ganhar impulso para conseguir sair do buraco. Então a gente precisa muitas vezes desse processo. Jesus narra no sermão profético que o processo de mudança seria um processo de prantos e ranger de dentes, família se levantaria entre família, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Ele ainda diz, o sermão profético é um texto muito forte, ele ainda diz que pelo expandir-se da iniquidade, o amor de muitos haveria de esfriar. Mas ele convoca algo. Ele diz, mas aquele que permanecer, este haverá de ser salvo. Ele chama a necessidade da permanência nos seus ensinamentos, mesmo diante das dificuldades, das dissensões. E aí é onde o lúcido, o que tem realmente juízo de valor, é convidado a ser a voz da diferença. Eu digo isso de forma muito reiterada. Há um espírita de conhecimento que se esforça por entender, por aprender o que o Espiritismo convida. Não cabe de forma nenhuma posições extremas. Porque o Espiritismo nos pede bom senso. O Espiritismo nos pede equilíbrio. O Espiritismo nos pede apaziguamento. A gente não pode ser voz da dissensão. De forma nenhuma. Por isso que, dentro do centro espírita, não se entra em discussão partidária, porque isso haveria de destruir a casa espírita. Assim como a gente vê, de forma muito triste, outras expressões religiosas cederem a esses apelos e estarem em verdadeiros degalfinhamentos internos por causa disso. Não cabe a gente ceder aos extremos. Nós precisamos ser a voz da lucidez, pelo menos para nós mesmos, que é a nossa verdadeira responsabilidade. Se para o próximo, assim for possível, ótimo, mas pelo menos para nós mesmos. Que a gente se mantenha lúcidos no processo, para que a gente não perca o nosso sentido, para que a gente não saia do prumo, porque muita gente haverá de perder o sentido por causa dessas questões. Muita gente haverá de perder o sentido por querer dialogar com as vigências extremistas, com as ideias, né, desassociadoras, com as ideias que não nutrem, que não fazem crescer, com as ideias que apartam. E quanto mais a gente estiver fora do sentido, mais longe de Jesus nós estaremos. Então é preciso que a gente retome, se eventualmente a gente já se vê cambaleando para fora da estrada, é preciso que a gente retome essa responsabilidade, que é nossa, no sentido de uma transformação íntima, para que a gente efetivamente se coloque nessa condição de renovar a nossa expressão de sentir a vida, para que os nossos olhos sejam luz, como Jesus já dizia no Sermão da Montanha. Que nós enxergaremos a luz que estiver dentro de nós. Da mesma forma que se o nosso coração estiver imerso em trevas, nós veremos trevas. Jesus
já nos atentava para isso. É preciso que a gente renove o nosso sentir para que o nosso íntimo esteja imerso em luz. E em estando imerso em luz, os nossos olhos enxergarão luz. E por enxergarem a luz, haverão de nos guiar no verdadeiro sentido da vida. Então nós estaremos sentindo e em sentido real. Nós estaremos percebendo e caminhando por base da verdade. Nós estaremos envolvidos e protegidos pelo sentimento que diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, né, o capítulo 13, a famosa declamação de Paulo sobre o amor, né, que a maior parte da sociedade conhece, se não pela Bíblia, costumo brincar com a juventude, pelo menos por Renato Russo, né, que compôs Monte Castelo e faz a associação entre Camões e o texto de Paulo. Então, se a pessoa não conhece pela Bíblia, conhece por Legião Urbana, onde Paulo nos diz que ainda que a gente falasse língua de homens e anjos, se a gente não tivesse amor, nada seríamos. E em meio a esse texto, Paulo ele diz uma frase que tem um poder grandiosíssimo. Ele diz que o amor, o verdadeiro amor, nunca falha. Amar verdadeiramente nunca nos porá em erro. Porque é um sentimento que traduz a excelência do divino. E não tem como a gente errar se nós estivermos com Deus. É impossível. Nós ainda erramos porque estamos afastados do Criador. Porque a gente ainda não entende e não processa de forma verdadeira as suas leis. Então há esse convite para que a gente retome. O Espiritismo vem com essa proposta. Para que a gente retome a posse sobre nós mesmos. Para que a gente se reconduza a uma expressão de sentir a vida na pureza que ela possui. Para que, mediante este sentimento íntimo, a gente ressignifique o sentido da nossa caminhada, agora de forma efetiva e real, levando-nos ao encontro com Cristo, que mais do que nunca se traduz enquanto encontro com Deus. Porque dirá Emmanuel, de forma muito poética, quando escreve o livro Emmanuel, que é o primeiro livro através da fotografia do Chico, que Jesus é a personificação da bondade de Deus na Terra. Então nós temos no Cristo o convite, mediante a personificação física, das vivências das leis do Pai. Então essa renovação íntima haverá de nos guiar para as possibilidades de estarmos próximos daquele que é o verdadeiro propósito da vida. E uma vez guiados nesse sentimento, nós nunca mais nos veremos sós, nunca mais nos veremos desolados, nunca mais nos veremos perturbados, porque estaremos por subsídios do sentimento, que assim como Paulo disse, reforçando a sua fala, nunca falha, que é o amor. Que saiamos sempre nessa proposta de renovarmos-nos diariamente, de renovarmos o compromisso que temos conosco. É conosco. Aqui a ideia do compromisso que nós temos na intimidade do ser espiritual que somos. Para que a nossa existência, cada vez mais, possa se fazer por base dos acertos dessa vivência que não falha, porque o amor será a lei que regirá os nossos atos. Muita paz a todos. Eu quero fazer a prece para o passo coletivo. Pode fazer. Pode fazer. Pronto, vamos nos preparar para o passe coletivo, desde já agradecendo ao nosso irmão Rinaldo por toda essa palestra que nos ensinou a nos elevar, a amar mais e ser bons cristãos, bons espíritas. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Que possamos nesse instante, de corações abertos, de pensamentos elevados, nos conectarmos de forma ainda mais íntima com a espiritualidade amiga desta casa, que nos é a ponte segura para chegarmos ao coração do Mestre Jesus,
que nos serve da mesma forma de ponte para alcançarmos a inteligência soberana do universo, nosso Pai Criador. E nessa conexão, que possamos de forma muito sincera agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, agradecer pelo dom da existência que nos foi oportunizada enquanto experiência de aprendizado, de ressignificação e de serviço a nós mesmos e ao próximo. Agradecendo assim por todas as vivências de alegria e de felicidade que nos chegam na caminhada e que nos servem, portanto, de instrumento, de recarga, de energia para seguirmos em frente. Mas da mesma forma, saibamos agradecer pelas vivências dolorosas, pelas trilhas ainda tortuosas da caminhada, que nos são convites para ressignificarmos em nós mesmos aquilo que ainda não está de acordo com a plenitude do Espírito que somos. Agradeçamos aos amigos, aos familiares, consanguíneos ou não, a toda a pleiade de companheiros que nos compartilham a jornada e que nos servem de ombro e de sustento emocional. Mas da mesma forma, saibamos agradecer pelas eventuais ainda desavenças que temos na jornada, pois que da mesma forma que as dificuldades, eles nos convidam à observação íntima e à recondução e ressignificação de nós mesmos. E nesse sentimento de gratidão, que é aquilo que verdadeiramente nos cabe e nos é de direito fazer, nós, pequeninos ainda que somos, Mestre Jesus, e eternos pedintes, nós apenas te rogamos a tua presença e a tua assistência nas nossas existências, na nossa caminhada, pois se contigo temos certeza absoluta, nós seremos mais fortes, mais conscientes e mais concernentes com os propósitos da vida, sabendo que seremos atendidos, que teremos a tua companhia em todos os instantes, em todos os momentos da nossa caminhada. De nossa parte, neste momento, expressamos o compromisso fiel de a cada dia mais e mais sermos e estarmos contigo, transformando os nossos pensamentos, ressignificando as nossas palavras e iluminando as nossas ações. Segue-nos e nos acompanha em todos os instantes e nós estaremos na atenção contínua para sempre e cada vez mais te seguirmos. Que assim seja. Que assim seja.